Pessoal do Brasileirão, amigo do canal, mais uma vez eu estou aqui para trocar ideia com vocês do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Taça Libertadores das Américas. Mas eu quero passar aqui rapidinho, pessoal, para dar uma informação para vocês sobre a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, o Flamengo foi campeão em cima do Corinthians. Eu tinha que vir aqui rapidinho dar essa notícia para vocês. A gente está cansado, a gente está na correria, mas é o trabalho da gente, a gente não pode deixar de dar essa informação para vocês. Desculpe mais uma vez, a gente está na correria, está dentro do carro, mas o importante é a informação chegar até vocês. O Flamengo empatou com o Corinthians em 1-1. O nosso grande jogador, que eu considero o centroavante da seleção, foi lá, fez o gol para o Flamengo, que é o Pedro. Por outro lado, o Juliano fez o gol do Corinthians e terminou o jogo em 1-1. E nos pênaltis, o Corinthians perdeu para o Flamengo. Mas eu já vinha falando, pessoal, do jogo passado que esteve em São Paulo, onde o Corinthians teria que ter vencido o Flamengo. Porque eu disse aqui para todo mundo, o Corinthians empatou em São Paulo, mas quando chegar no Rio de Janeiro, vai estar lotado o Maracanã e provavelmente a torcida vai empurrar o Flamengo e o Flamengo vai acabar ganhando do Corinthians. E terminou esse jogo empatado lá em São Paulo, mas o Corinthians, pessoal, foi prejudicado. Eu não estou aqui para puxar nem para um lado nem para o outro, mas teve um pênalti no final. A bola pegou na mão do jogador do Flamengo e o árbitro não marcou o pênalti. Se tivesse marcado o pênalti, de repente o Corinthians tinha ido com a vantagem para o Rio de Janeiro e a coisa seria diferente, porque provavelmente o Corinthians ia chegar, trancar o jogo, sair no contra-ataques e de repente numa bola vadia poderia ter feito mais um gol, porque o Flamengo joga todo mundo para frente. E a zaga do Flamengo eu considero uma zaga fraca. Tem muita bola no Flamengo, mas do meio do campo para frente. Agora o goleiro do Flamengo é bom, a gente sabe disso. Mas o Corinthians tinha tudo para poder pegar uma bola vadia, porque tem jogadores velozes lá na frente, e poderia ter feito o gol e vencido o Flamengo no Maracanã se o jogo tivesse terminado 1-0 para o Corinthians em São Paulo. Mas a gente sabendo que o jogo estava 0-0 e foi 0-0 lá para o Maracanã, era muito difícil o Corinthians reverter esse jogo. Até porque a gente sabe que o Flamengo, homem a homem, é mais time do que o Corinthians. O Corinthians precisa remodelar seu futebol, precisa colocar jogador de peso, precisa colocar um centroavante muito bom ali para competir, segundo o time, ser batido, né? Um time que ser igual o Flamengo. O Flamengo hoje é um time a ser batido. Mas o Corinthians foi lá, fez uma grande partida, jogou muito bem, enfrentou o Flamengo de igual para igual e conseguiu arrancar o empate. O Flamengo foi mais time? Foi mais time. O Flamengo foi lá e marcou 3 gols, pessoal. Marcou 3 gols. Isso significa que valeu um só, mas marcou 3. Independente se estava impedido ou não. O Flamengo meteu outra bola na trave. O Gabigol chutou uma no poste. E teve um outro jogador do Flamengo também que chutou no poste. Então, a gente não pode tirar esse mérito do Flamengo, que apesar que estava dentro do Maracanã, mas dentro de campo é 11 contra 11. E o Flamengo foi lá, chutou bola no poste, fez 3 gols, aí valeu um só. Foi para os pênaltis. E nos pênaltis, a infelicidade do Corinthians foi grande. O jogador bateu para o goleiro defender, o outro bateu para fora. Ou se não me engano, bateu no poste, o outro chutou para fora. Isso não pode acontecer, porque
O Flamengo, segundo as informações, levou 35 milhões, enquanto o Corinthians levou 25 milhões. São 10 milhões de diferença. Por quê? Por causa de um jogador ter chutado a bola para fora. Ou por causa, esses 10 milhões, foi do juiz não ter dado o pênalti lá em São Paulo. Prejudicou o Corinthians. Sem contar que isso aí passa para a história. Em 2022, quem foi o campeão da Copa do Brasil foi o Flamengo. E poderia ter sido o Corinthians. E o status de você fazer propaganda, mais investidores, mais patrocínio, para o campeão. O vice-campeão vai ter tudo menos. Então, o prejuízo do Corinthians é quase incalculável por ter perdido essa Copa do Brasil. Ganhou muito dinheiro? Segundo as informações, ganhou 60 milhões ao todo, só com a Copa do Brasil. E o Flamengo chegou a ganhar, se não me engano, 77 milhões com a Copa do Brasil desse ano. Mas, de qualquer forma, para o Corinthians ficou triste, ficou esse peso que poderia ter ganhado. Eu acho que o Corinthians precisa, pelo menos, substituir o zagueiro ali, colocar alguém no lugar do Gil, precisa de um camisa 10, de nome, de peso, e precisa de um centroavante ali na frente, igual o Pedro, para falar que o Corinthians é o maior time do Brasil, a maior torcida do Brasil, igual o Flamengo está carregando. Porque o Flamengo tem caído muito com a falta aí do Bruno Henrique, de alguns jogadores que estão fora. Mas, de qualquer forma, o Flamengo é o campeão da Copa do Brasil. E agora vamos ver como é que vai ficar no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, pessoal, tem 2 ou 3 times. Ele jogou lá, ó, com o Santos, Rodinei, Davi Luiz, Vidal, o Thiago Maia, Rascaeta, o Fabrício Bruno, Mateuzinho, Everton Ribeiro, Vitor Hugo, o Gabigol e o Cebolinha. E o treinador, todo mundo sabe, é o Dorival Júnior. Enquanto o Corinthians jogou com o Cássio, com Gil, Balbuena, Wagner, Fábio Santos, Duqueiroz, Adson, Juliano, que marcou o gol, Maicon, Fausto Vera, Renato Augusto, Luca Piton, Mosquito, Matheus Vidal e Uri Alberto. E o treinador é o Vitor Pereira. A renda, pessoal, foi uma renda de 11.177.332 real, um público pagante de 61.566 pessoas pagantes no estado do Maracanã. Então fica aí para a história registrado que o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil de 2022 e o Corinthians foi vice-campeão. Tá bom, pessoal? Fica com Deus aí e até o próximo.